Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui em mais um encontro aqui da nossa jornada. Estamos em mais um encontro aqui dessa jornada interior. E hoje, na data de hoje, a gente vai dar início aqui ao dia 2 de estudos. Sim, a gente vai se aprofundar ainda mais aqui nos fundamentos que sustentam toda a narrativa bíblica. E é por isso que essa aula aqui para você é uma aula tão importante. Porque aqui nós não apenas lemos a Bíblia, meus irmãos, aqui nós mergulhamos nela com profundidade, com contexto, com fé, para que você expanda aqui a sua consciência, para que você alinhe também a tua vida, tanto você que está me assistindo aqui pela plataforma, quanto vocês que estão aqui ao vivo, lembrando que essa aula aqui é uma aula que está sendo gravada para a nossa plataforma, aqui para a nossa plataforma de estudo bíblico. Então, cada aula aqui, não é você que tem a oportunidade de pegar essa aula aqui ao vivo, enquanto está sendo gravada, ou você que tem acesso a todas as aulas aqui estruturadas, organizadas, não é? Para que você possa aqui realmente preparar o teu coração, para que você possa abrir a tua mente, para que a palavra aqui do nosso Deus eterno, para que ela não apenas informe você, mas também para que ela te transforme de dentro para fora, igual me transformou. Essa jornada interior aqui que hoje eu estou mostrando a vocês é a minha própria jornada, transformada aqui em protocolo, transformada aqui em método. Tá bom? Então hoje a gente vai iniciar aqui por Gênesis capítulo 3. Sim, capítulo 3, a gente viu, não é? Aqui na nossa primeira aula, a gente viu que o Eterno, não é? Ele criou o mundo, ele criou o firmamento, ele criou, não é, o céu, a terra, ele criou o homem. Aí nós estivemos ali, tá bom? Então agora vamos ver aqui o que a gente vai aprender hoje, o que a gente vai absorver hoje aqui, nesse dia 2 de estudos, aqui entrando hoje no capítulo 3 de Gênesis. Abre aspas, pessoal. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos ali da selva, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Então a gente já começa esse capítulo aqui, ó, de um jeito muito interessante, né? É assim que Deus disse, a serpente está falando com a mulher, não comereis de toda a árvore do jardim? Veja que ardilosa, não é essa serpente? Mas o que vocês têm que entender, pessoal, é o seguinte, tá? Aqui dentro do judaísmo, a serpente, ela não é entendida originalmente como Satanás. Não, ela representa aqui o Yetzer Hará. Yetzer Hará é uma palavra em hebraico aqui para inclinação ao mal. Veja, o texto aqui, a palavra bíblica nos traz aqui mais sagaz, era o animal selvático mais sagaz. Como que a gente pode traduzir mais sagaz do hebraico aqui? A gente traduz por Arum, que significa astuto, prudente, inteligente. Então, ela era aqui, a serpente era o animal mais astuto, ela era mais inteligente, ali, mais esperta de todo o Éden. E a serpente, ela não começa negando Deus. Vamos aplicar a psicologia aqui? Se a serpente tivesse começado esse diálogo aqui com Eva, negando Deus, ela teria afastado imediatamente Eva. Quantas vezes a gente não está em momentos da nossa vida que as coisas vêm para a gente muito duras, muito secas e a gente simplesmente afasta, não é? A serpente, nesse momento, ela começa distorcendo a pergunta. Veja essa palavra de hoje, pessoal. Não é à toa que você está aqui comigo hoje. Veja essa palavra de hoje. Perceba. Deus permitiu todas as árvores, exceto uma árvore. É isso que a palavra do nosso Senhor disse. É isso que nós aprendemos aqui na nossa aula anterior. Deus permitiu todas as árvores, exceto uma. A serpente, nesse momento, quando ela está ali dialogando com Eva, ela vai reformular isso como se Deus tivesse proibido tudo. A queda começa na distorção dessa percepção. Gênesis 3:6 aqui. Veja. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer,
agradável aos seus olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, deu também a Adão, que ele comeu também com ela. E aqui, pessoal, aparece o processo psicológico. Qual é o processo psicológico que todos nós estamos aqui sendo influenciados o tempo todo? É o processo psicológico de você ver, de você desejar e de você tomar aquilo para você. Quantas vezes você não está aqui no feed, na internet, seja no YouTube, entra uma propaganda, você vê aquilo, você deseja aquilo e você sente vontade de ter aquilo para você. Veja o que a palavra está nos trazendo hoje. A palavra para desejo profundo, ela está ligada ao conceito aqui do texuká. O desejo não é do hebraico, não é texuká. O desejo, ele não é pecado. É descontrole do desejo. Veja, não é somente pecar aqui, mas é você perder o controle. Olha o que a gente enxerga aqui em Gênesis 3:7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, porque até então, eles não é só que eles não tinham pecado, até então eles eram a total imagem e semelhança do nosso Deus Criador perfeito. Eles não tinham por que ter nudez, eles não tinham pecado, gente. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então veja, nesse momento aqui, eles costuraram folhas de figueira. Cozer é costurar. Eles costuraram folhas de figueira aqui e fizeram aventais, fizeram cintos, fizeram roupas. Aqui nasce a buchá. A palavra buchá, aqui do hebraico, significa vergonha. Aqui nasce a buchá. Antes havia inocência. Glória a Deus. Se você está pegando essa palavra e está sentindo no seu coração, não é? Que o entendimento está vindo para você, escreve amém aqui embaixo. Antes havia inocência e agora há autoconsciência fragmentada. As pessoas estão escrevendo aqui: olá, Francisco, seja muito bem-vindo aqui ao nosso estudo bíblico. Não é a todos os alunos que estão aqui ou que estão dentro aqui do meu plano de assinatura do Instagram, onde você tem acesso a todas as aulas, ou só você clicar e assistir, ou então a vocês aqui que estão dentro da jornada interior, que além desse estudo bíblico, você entra semanalmente comigo como seu psicólogo aqui ao vivo, para que a gente converse, para que a gente estude, para que a gente tire dúvidas, ou mesmo se você está pegando essa aula aqui ao vivo, aqui dentro do YouTube ou aqui dentro também do Instagram. Então, buchá é vergonha em hebraico. Não é? Agora eles estão aqui com uma autoconsciência fragmentada. Eles não estão mais tendo uma conexão direta com o eterno. A nudez antes era transparência. Pensa nisso. Não existia nudez, existia transparência, porque você enxergava o outro além do seu corpo físico, porque você tem a presença ali completa de Deus. E depois isso tudo vai se tornar vulnerabilidade exposta, sentiram vergonha, foram na hora, pegaram folhas ali, cozeram as folhas, costuraram as folhas e se cobriram. A vergonha é o primeiro fruto da ruptura interior. Fez sentido agora porque esse meu projeto ele se chama Jornada Interior? Porque a vergonha, ele é o primeiro fruto de uma ruptura interna, interior. E aqui em Gênesis 9, e chamou o Senhor ao homem e lhe perguntou diretamente, foi uma pergunta que Deus fez: aonde estás? Aonde estás? Adão, aonde estás? No hebraico, aieká é aonde estás? Aieká é do hebraico. Isso aqui não é uma pergunta geográfica. Eu estou falando de uma pergunta existencial. Eu estou falando de uma pergunta, pessoal, vem cá. Eu estou falando de uma pergunta moral. Veja, aonde você está espiritualmente, Adão?
Adão, aonde você se perdeu? Você que está me ouvindo aqui, todos vocês que estão aqui comigo assistindo a aula dentro da plataforma de assinantes do Instagram, aqui na rede social ao vivo, dentro do Jornada Interior, a gente vai ter um Tira Dúvidas, eu, você e um pequeno grupo daqui a pouco, tá? Mas você que está me assistindo, aonde você está espiritualmente hoje? Aonde você, meu irmão e minha irmã, se perdeu no meio desse processo muito complexo que é a vida, que é a fé? Essa é a primeira pergunta terapêutica da Bíblia. Porque aqui em Gênesis 3,16, e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás à luz de um filho. Isso aqui é uma coisa muito profunda, porque o Eterno, ele está dizendo, estou sentindo uma dor profunda pelo que aconteceu agora, pelo que vocês fizeram, desonrando, indo contra a minha palavra direta. Você, mulher, sentirá uma dor também no momento tão belo que é o momento do nascimento. Veja que profundidade a palavra nos traz hoje. Multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Essas são as palavras da Bíblia. Essas são as palavras imutáveis que nos foram entregues aqui pelo Eterno. Aqui aparece, não é? Texuká, mais uma vez aqui. O desejo que pode te tornar dependência ou disputa de poder. O texto ele vai descrever aqui uma consequência. Isso aqui não é um ideal divino, isso aqui é uma consequência. É por isso que em Gênesis 3,19, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Veja. Aqui, pessoal, quando a gente olha aqui para 18, para 17, e a Adão disse, o que o Eterno disse para Adão? Ele disse, visto que entendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore, eu te ordenara a não comer deste fruto, Adão. Eu disse diretamente para você, não comas. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Como eles estavam em graça, como Adão estava em graça, ele não precisava trabalhar. Ele simplesmente existia na presença do Eterno. Ele esticava suas mãos e aquelas belas árvores davam frutos nutritivos que não só alimentavam Adão, alimentavam Eva, eles poderiam experimentar de qualquer árvore, menos uma. Eles poderiam olhar, desejar, querer, sentir o gosto de qualquer fruto, menos um. Ele não precisava trabalhar, ele não precisava transpirar. Mas a partir de agora, Deus estava deixando claro aqui, em fadigas obterá dela de quem dá terra o teu sustento, durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão. Além de lavrador, além de plantar, de esperar, de ter que fragmentar a terra, eu não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de ir em uma enxada pegar e tentar arar a terra com uma enxada, é dificílimo. No suor do teu rosto comerás o teu pão. O Eterno está dizendo aqui diretamente para Adão, e além disso, você vai ter que moer o grão, você vai ter que secar o grão, você vai ter que fazer o seu pão. A partir de um processo, você vai ter que construir um forno, cara, porque senão você não vai conseguir assar esse pão. Até que tomes a terra, até que você morra, você vai ter que fazer isso, Adão,
pois dela fosse formado, porque tu és pó. E Adão não precisava ser assim, mas ao pó você retornará. É por isso que morremos hoje, é por isso que o Senhor, a Senhora, a menos que o Messias retorne antes disso, não é que Jesus esteja de novo conosco, a não ser que isso aconteça enquanto você vive, depois de você passar por um momento muito complexo, que é o momento do Apocalipse. Então, se você for essa pessoa, eu não vou dizer agraciada, porque se isso acontecer em vida, sofreremos demais, e talvez os sinais já estejam sendo claros demais. Veja, você vai retornar ao pó de onde você veio. De onde você veio. Homem vem da Adamá. Adamá aqui é uma palavra em hebraico para terra. O homem vem da terra. Ele é chamado Adão por conta disso, porque ele vem da terra. Adamá é terra. Se você não sabia dessa curiosidade, escreve aqui embaixo amém, se isso tocou o teu coração. Adão, veja, o humano é terra animada, por quê? Pelo sopro divino, glória a Deus. A morte aqui nada mais é do que o retorno do teu componente físico, a terra, a matéria. É o retorno a isso. Independentemente de você ser enterrado, não é? É por isso que no judaísmo enterramos as pessoas aqui. Mas independentemente, você sempre retorna para a terra. Em Gênesis 3:21 aqui, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Glória a Deus, todo misericordioso. Ele deu roupas feitas de pele para Adão e para Eva, e os vestiu. Então disse o Senhor: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e conhecedor do mal. Assim, não estenda a mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente. Quando a gente olha aqui para o versículo 21, e o Senhor Deus a Adão deu à mulher as suas túnicas, as suas peles e os vestiu. Tem uma palavra aqui, a palavra dele é or, em hebraico, or. Mas há um midrash aqui que diz que antes do pecado eram vestes de or, vestes de luz. Pensa nisso, veja essa palavra. A mesma pronúncia, or, a mesma pronúncia que encontramos em outro texto, em um midrash aqui, é or, luz. São letras diferentes aqui, não é? Mas a palavra é a mesma. Existe uma mudança aqui. Existe uma mudança, pessoal. Antes era luz, antes era energia, antes era vibração. Depois isso se tornou denso, isso se tornou pele, isso se tornou roupas feitas de pele. Em Gênesis 3:24, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Querubim, aqui da palavra em hebraico, existe uma palavra em hebraico que é queruvim. Queruvim. E árvore, quando a gente fala árvore da vida, a gente tem uma palavra, também na verdade duas palavras aqui, que é Etz Hashahim. Etz Hashahim. Agora, o acesso à vida eterna exige uma grande transformação, uma transformação moral. Caso contrário, você não vai conseguir acessar a vida eterna. É necessário uma transformação. E existe uma comparação violenta aqui. Violenta, que eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu só molhar o meu gogó aqui,
porque quando essas aulas ficam aulas intensas como essa, a gente fala mais alto, então tem que molhar as cordas vocais. Escreve aqui embaixo se você está gostando. Não sei se você está me vendo aqui na nossa plataforma da Jornada Interior. Não sei se você está me assistindo aqui também dentro da assinatura dos stories aqui no Instagram. Veja, agora a gente vai aqui para Gênesis 4, não é? Então a gente vai começar aqui. Coabitou o homem com Eva. Agora a gente vai falar de Abel e Caim. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então ele está dizendo aqui, olha, o Adão aqui e a Eva, eles moraram juntos. Eles eram um casal, eles estavam casados ali, não é? Houve cerimônia? Me parece que não. A cerimônia ela pode ter acontecido a partir daí, mas eles eram casados, eles coabitaram. E esse coabitar aqui está mostrando para as pessoas que morar junto não é uma coisa simples e não é uma coisa superficial. É necessário aqui que haja um entendimento, que haja uma concordância, que haja uma estrutura. Estrutura hoje que nós chamamos de casamento. Não é? Então, disse, aqui, ó, e esta concebeu, ela engravidou e ela deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. O que Eva fez ali? Ela teve um primogênito chamado Caim, e ela disse, eu obtive esse filho com o auxílio de Deus. Olha que homenagem, né? Depois deu à luz também a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Enquanto Abel pastorava ovelhas no campo, saía com as ovelhas, cuidava das ovelhas, dava alimento, levava as ovelhas para o lago, porém nem todas bebiam da água, mas ele tinha que levar elas para o lago, tá bom? Caim, ele era lavrador. Caim ficou com a terra. Não é? Lembra? É muito difícil você arar a terra, mas assim como Adão, ele ficou com a terra. Terra essa mesma de que Adão foi formado, de que nós fomos formados. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra a uma oferta a Deus, uma oferta ao Senhor. Então Caim pegou ali o fruto do que ele tinha plantado, arado a terra, colhido, e levou ao Senhor em oferta. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura do seu rebanho, ele separou ali, agradou, não é? Ele separou ali a melhor ovelha, a mais bela, a mais pura, a mais íntegra, a mais gordinha, a mais cheia de vida, a com menos imperfeições. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Nesse momento, foi perceptível para Caim e para Abel que o Eterno tinha ficado se sentindo mais agradecido pela sua oferta e não pela oferta de Caim. Ao passo que a de Caim e sua oferta, ele não se agradou. Ele não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então, como Deus, o Eterno, havia se agradado da oferta aqui de Abel, e ele não tinha se agradado da oferta de Caim, Caim sentiu, nós somos humanos, Caim também era, ele sentiu inveja. Irmão, irmã, ele ficou com raiva, ele sentiu inveja. Pense em quantas vezes você na sua vida não se sentiu assim, porque o outro recebeu um elogio, eu não sei de quem, do seu pai, da sua mãe, de um chefe, de um namorado, e você não. Porque o outro conquistava as coisas e você não conquistava, e você se sentia mal, se sentiu inveja, tristeza muitas vezes, raiva. O que acontece com o seu semblante, irmã? O que acontece com a sua energia, irmã? Você muda, as pessoas percebem. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que lhe descaiu o seu semblante? Deus perguntando a Caim.
Glória a Deus. Se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à sua porta. Está próximo a você o pecado, Caim. Você precisa mudar o seu comportamento. Para o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Glória a Deus. Olha o que o Eterno está nos dizendo. Ele não está dizendo isso aqui só para Caim. Está dizendo isso para todos nós. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O pecado, o que é o pecado? O pecado é você não saber lidar com o seu desejo. Parece uma coisa tão simples, está dito de uma forma tão clara aqui nas Escrituras. O seu desejo será contra ti. Tudo que você deseja, irmão e irmã, está acontecendo nesse momento na sua vida contra você, não a favor de você. É contra você. O Eterno, ele nos diz diretamente, mas a ti cumpre dominá-lo, a tua obrigação, irmã, irmão, principalmente se você já se batizou aqui nas águas de imersão, é dominar o teu desejo. Esquece qualquer coisa que você esteja pensando ou fazendo na sua vida hoje, põe uma coisa na sua cabeça. A tua obrigação moral como ser humana, descendente aqui de Adão, descendente aqui de Eva, dito diretamente por Deus, é dominar o seu desejo. Dominar o seu desejo, porque é no teu desejo que você vai se perder. Tantas pessoas não se perdem aqui hoje em dia em jogos, porque em algum nível isso joga dopamina na nossa corrente sanguínea e faz com que a gente se apegue, perca a mão no desejo, peque. Quantas pessoas aqui não se perdem em bebidas, em outros tipos de drogas, sejam drogas de uma classe medicamentosa, bromazepam? Quantas pessoas agora não estão assistindo esse culto depois de tomar 2, 4, 6 miligramas aqui de bromazepam? Quantas pessoas não estão aqui sob efeito de substâncias como tetrahidrocannabinol, seja em remédio, seja em utilização como droga, como fumo? Quantas pessoas hoje aqui, dessa forma que não estão conseguindo controlar o seu impulso sexual? O sexo não é e nunca foi um problema. O problema é que hoje tem muita gente, por conta desse dispositivo aqui, que eu nem sei onde está o celular, desse dispositivo chamado celular, muita gente fica horas, o dia inteiro, o tempo vago todo em pornografia. Muita gente, e também por conta da ferramenta do celular, né, está dominado aqui pelo excesso da luxúria, da prostituição. Tanto pessoas que trabalham com isso, quanto pessoas que consomem esse tipo de serviço. O que é isso? O desejo será contra ti, Caim. Escuta o que eu estou te falando, Caim, todos os descendentes. O desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar o seu desejo. Veja, quando a gente fala aqui de Caim e Abel, Abel em hebraico se pronuncia Hevel, que significa vapor. É algo passageiro. Gente, percebam a profundidade que nós chegamos aqui em nossas aulas. Abel vem de Hevel, que é vapor. É algo passageiro, o vapor passa, ele desaparece. Agora Caim, a palavra em hebraico é Caim mesmo. Caim significa adquirir. Um representa fragilidade. Abel é algo muito sutil, é algo muito frágil, glória a Deus. O outro, Caim, a palavra Caim, significa adquirir, é conquista. Se você já sabia disso, escreve aqui embaixo. Se você não saber, escreve aqui embaixo, glória a Deus, porque essa aula aqui não está chegando por um acaso. Não é do nada que essa aula chega para você hoje. É para dar realmente sentido à tua vida. Porque, meu irmão, minha irmã, talvez você só não estivesse conseguindo ler as placas.
a placa estivesse te falando o caminho correto, mas você não estava conseguindo ler, agora você está conseguindo. Veja, a gente só começou, a gente está em Caim e Abel ainda, eu estou apresentando Caim e Abel para vocês. Porque aqui, como a gente já leu em Gênesis 4, versículo 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito. O Eterno está dizendo, Caim, não fique com o semblante baixo, eu sou um pai misericordioso. Se você proceder bem, não é certo que você será aceito por mim, que você será amado bem como é. E se não procederes bem, o pecado, ele está aí na sua porta, você vai cair em pecado. Caim, por favor, se atente, Caim. Se você não proceder bem, você vai pecar. E o seu desejo será contra você mesmo. Mas a ti, Caim, cumpre você dominar o teu desejo. Pecado aqui é shatat. Shatat é erro. Shatat é desvio do alvo. Shatat é um percurso errado, uma palavra em hebraico. Uma palavra em hebraico aqui para desvio no alvo. A gente também, algumas pronúncias aqui, a gente pode usar aqui, hatat, erro, desvio do alvo. E Deus declara, veatá tchalbo, viatá tchalbo, mas tu deves dominá-lo, veatá tchalbo, você deve dominar o teu desejo, ou ele vai se voltar contra você. Põe a mão na consciência, muita coisa ruim que aconteceu na sua vida foi por você perder a mão em desejo, em coisa que você queria, mas na verdade você não podia ou não devia. O livre-arbítrio, ele permanece intacto. Irmãos, se essa aula está falando com você, se essa aula te tocou, siga o meu canal. Siga o canal aqui da Jornada Interior, também aqui no YouTube. Curta esse conteúdo aqui, envie esse conteúdo para alguém, pode ser para o teu neto, pode ser para o teu filho, para tua filha, pode ser para um amigo, para o teu esposo, para tua esposa, mas alguém que pode estar precisando ter esse entendimento da palavra hoje, talvez porque tenha deixado a palavra de lado, talvez porque a aspereza da vida tenha feito essa pessoa desacreditar. Às vezes, uma simples partilha pode ser o começo de uma restauração e de uma reestruturação completa na vida de uma pessoa. Compartilhe isso, é como se você tirasse um pedacinho do teu pão e oferecesse para essa pessoa que você tanto ama. Porque agora em Gênesis 4:9, abre aspas, disse o Senhor a Caim, aonde está Abel, teu irmão? Lembra? Primeiro foi Aieká. Primeiro foi Aieká. Aonde está? Aonde estás? E agora, aonde está o teu irmão? Primeiro, aonde você está? Depois, aonde está o teu irmão? Por quê? Porque aqui em Gênesis 4, porque aqui em Gênesis 4:8, preste atenção neste momento. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Caim, neste momento, está pecando. Ele está premeditando algo em sua mente. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Esse foi o primeiro assassinato do mundo. Justamente Caim assassinando Abel, porque dentro do seu coração havia raiva, havia inveja. É por isso que nós temos tantos irmãos que hoje estão no crime, por conta de inveja. Eu não estou te julgando aqui se você for hoje um irmão que está no crime. Não estou te julgando.
mas parte de você está aí. Eu não estou dizendo que o sistema não errou com você, ele errou, senão você não estaria onde você está hoje. Mas eu estou dizendo que o que move o seu coração talvez seja, em parte disso, inveja. Por pessoas terem e por você não ter. Guarda essa palavra no seu coração. Caim contra Abel, a seu irmão, esse aqui foi o primeiro assassinato. Disse o Senhor a Caim, aonde está Abel, teu irmão? Ele foi direto. E este respondeu, não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Veja que quando a pessoa entra no pecado, ela entra de um jeito, que ela muda inclusive o comportamento que ela tem com aquelas pessoas que ela ama. E se você está vivendo isso hoje na sua vida, não é por acaso você está aqui hoje. Você está aqui hoje por uma coisa muito especial, porque talvez a sua vida não seja mais a mesma depois de hoje. Disse o Senhor a Caim, aonde está Abel, teu irmão? Aonde estás? Aieká, e agora, aonde está o teu irmão? Espiritualidade bíblica une consciência pessoal e também responsabilidade social aqui. Em Gênesis 4:10, após aqui o primeiro assassinato, e disse Deus, o que fizeste? O que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Eu estou ouvindo a voz de Caim aqui, gritando, Deus é onisciente. Quando estava perguntando aonde ele estava e aonde estava o irmão, ele estava aqui sabendo de tudo já. Ele já sabia o que tinha acontecido e que Caim, naquele momento, estava mentindo. E quantas vezes nós, pai e mãe, quando nos tornamos pai e mãe, quantas vezes nós não sabemos que o nosso filho está mentindo para a gente, porque nós mesmos já fizemos isso com os nossos pais. Eu não sei se isso já aconteceu na sua vida, eu não sei se o seu pai, se a sua mãe tinha condição de lhe instruir, mesmo que você tenha vindo de uma família extremamente desestruturada como eu vim. Muitas vezes você naquele momento, você sabia no fundo o que era certo e o que era errado, e que você estava fazendo algo errado naquele momento. Sangue, quando o Eterno nos traz aqui, está no plural. Demei, sangues, demei. Cada vida carrega gerações futuras. O que fizeste? A voz do sangue de teu irmão, a voz de todas as gerações futuras que nasceram e que ainda iriam nascer ali, do teu irmão, está clamando por mim. Sangues, demei, a palavra em hebraico, demei. Cada vida carrega genética. Porque aqui, irmãos, em 4:11, és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. O mundo foi marcado naquele momento pelo primeiro assassinato. Assassinato pela primeira vez. Veja a importância de você prezar pela vida, pela sua vida e pela vida de alguém, pela vida de um irmão, de uma irmã. Por que não também pela vida dos animais que devem ser vidas respeitadas? E se você concorda comigo, dá um joinha aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo, sim, Felipe, precisamos respeitar todo tipo de vida. É por isso que no judaísmo existem regras alimentares, não é? E você não pode ingerir um alimento se ele não for kasher, porque o animal, ele não deve sentir dor no momento da morte, deve ser a dor menos dolorosa possível para que aquela carne possa ser ingerida. Veja o tamanho da preocupação aqui
não é, que Hashem tem para conosco, nos entregando a lei, não é? E também nos entregando aqui o judaísmo e todo o povo judeu para que esses fossem os nossos profetas e nos dessem o entendimento, a leitura e o estudo da lei. Sangue está no plural, sangues, demei. Cada vida carrega aqui as gerações futuras. És agora, pois, maldito, aqui em 11, veja a profundidade disso. Quando lavrares o solo, Caim, a partir de agora, quando você for lavrar o solo, eu não sei se alguém aqui já lavrou o solo manualmente, mesmo com enxada ou com algum pequeno equipamento, lavrar o solo é uma das coisas mais difíceis, é por isso que muitas pessoas morrem e não conseguem plantar o próprio alimento, porque arar o solo é uma coisa extremamente difícil, complexa, exaustiva. Quando lavrares os solos, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Veja que profundo nós temos aqui. O solo, por mais que ele se esforçasse, ia ser difícil para ele arar aquele solo, ia ser difícil para que ele colhesse bons frutos, depois de ter molhado o solo com o sangue do próprio irmão. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela tua terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Veja, ele estava ali muito arrependido, talvez. Ele estava dizendo: ó Senhor, é um fardo muito pesado. E se você que cai em pecado não se arrepende, tome muito cuidado, porque o teu fardo é o mesmo fardo de Caim. É o mesmo fardo dele. A pessoa que te encontrar, ela vai querer te matar. Veja o teu fardo. Não cometas um assassinato. Não cometas, porque a pessoa que te encontrar vai querer te matar. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Ele disse: Caim, eu não vou tirar tua vida tão breve. Quem te matar vai ter um pecado 7 vezes maior. Você vai viver aqui com dificuldade, talvez como um mendigo, mendigando as coisas. Veja, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Aqui, pessoal, em Gênesis 4,15, o Senhor, porém, pôs um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer um que encontrasse. Sinal, a palavra sinal em hebraico, aqui é ot, sinal é ot. Mesmo após o crime, há uma proteção. Justiça com misericórdia. É disso que o Eterno está falando aqui. O Eterno está fazendo justiça, mas está fazendo com misericórdia. Mesmo após um crime, há proteção. Veja, existe justiça que a pessoa fica marcada e ela vai ter que lidar com aquilo o restante da vida dela. Não cometa esse pecado de retirar a vida de uma pessoa, não faça isso. Porque o peso, além do peso espiritual, existe uma justiça aqui na terra. Uma justiça divina, por mais que a justiça dos homens seja falha, a justiça divina vem de que a vida daquela pessoa, ela não tem mais paz. Nunca mais tem paz. A própria consciência da pessoa põe a cabeça no travesseiro, ela não tem paz. É por isso que muitas pessoas são pessoas com problemas mentais. As pessoas acabam adquirindo problemas mentais para poder lidar com a realidade difícil, dura, de ter pecado a esse nível. E agora,
eu tenho uma pergunta, vou responder uma pergunta aqui do nosso aluno, do Caio, que está com a gente aqui há um tempo, não é? O Caio pergunta o seguinte: pastor, eu estou começando agora, estou impressionado com a profundidade das suas aulas, mas eu tenho medo de não conseguir acompanhar. Esse estudo é só para quem já tem muito conhecimento bíblico? Olha, o Caio, eu vou te dizer que de forma alguma, Caio. A profundidade que eu trago aqui não é para confundir você, Caio. A profundidade que eu trago aqui é para despertar você. É para mostrar para você que tem muita coisa nas entrelinhas ainda de tudo que você já ouviu, já viveu hoje, dentro aqui da questão de fé, da questão religiosa. É para que você tenha interesse, é para que esse interesse desperte em você, é para que você veja que as coisas que eu estou dizendo aqui são verdades, aqui das Escrituras. Nós caminhamos juntos aqui num passo a passo, como eu estou fazendo nessa aula de hoje. O objetivo não é acumular informação, é você tomar consciência. É por isso que eu sempre incentivo aos alunos, antes das aulas, que vocês leiam aqui o capítulo, para que a gente possa se aprofundar, para que você já possa vir aqui para a aula, para tirar as dúvidas. Na sequência aqui, quem faz parte da jornada interior e quem já faz parte aqui da assinatura, aqui no Instagram, da jornada interior, a gente já vai tirar essa dúvida agora ao vivo. Você e eu aqui ao vivo, você me perguntando. Veja, o objetivo não é que você acumule informação, é que você tome consciência espiritual, não é? Então, se você tem disposição aqui para você aprender, aqui dentro você adquire isso. Mesmo você que está num nível muito baixo, você vai adquirir isso. Sabe por quê? Porque o nível que você está hoje é o nível certo, correto para você começar, independentemente do nível que seja. O problema, o errado é você deixar para começar amanhã, para estudar, para me seguir aqui, para pegar esse conteúdo aqui nas lives gratuitas que eu faço, ou para assinar aqui dentro do Instagram, ou mesmo para fazer parte da jornada interior e para ter esse contato mais próximo comigo. A jornada ela não é para especialista, é para quem quer crescer como pessoa, como indivíduo, quem quer crescer na vida, quem quer evoluir, quem quer ser uma pessoa melhor. E pessoal, o Felipe que vocês estão vendo hoje, tipo há 10 anos atrás, não era o Felipe próspero que vocês estão vendo hoje. Eu precisei sofrer muito. Eu precisei passar muito perrengue. Eu precisei machucar muitas pessoas que estão à minha volta para que eu aprendesse, para que eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, para poder estar aqui ajudando vocês. Não foi à toa que o Senhor, que o Eterno me colocou no caminho de cursar, depois de 2 faculdades, de cursar psicologia. Eu não sabia ainda naquela época entender a voz do Eterno, mas o Eterno disse: vai, só presta o vestibular. Eu não quero saber se você tem dinheiro, eu não quero saber se você tem condição emocional de cursar uma faculdade, mas vai, faz. Se matricula lá, a gente vai dar um jeito, o Eterno deu um jeito. Veja, prosseguindo aqui, tomou Adão a coabitar a terra, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Então Deus concebeu outro descendente chamado Sete, a Adão e a Eva. Veja como Deus é muito bom, é muito bondoso, é muito misericordioso, né? A gente fala de Deus, vai dando até calor aqui. Veja como Deus é bondoso e misericordioso, não é? A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Glória a Deus! Neste momento, o nome do Senhor ele passa a ser invocado aqui na terra, e glória a Deus! É o que nós estamos fazendo hoje, meu irmão e minha irmã. Porque quando 2 ou mais pessoas estão falando do Eterno, nós estamos invocando o Eterno em energia dentro dos nossos corações. Glória a Deus! E a Sete também nasceu um filho, e o seu nome foi Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Você sabe como que fala invocar em hebraico? Invocar se fala likro, e nome é Shem. Então, aqui nasce o culto organizado. É isso que Gênesis está nos dizendo. Ele está dizendo, olha,
O culto organizado, chamado judaísmo, está nascendo aqui. O culto que hoje é organizado aqui e chamado de cristianismo, está nascendo nesse momento. Então você judeu, então você cristão, você tem que ficar muito atento. Porque isso aqui tem lastro. Isso que a gente está vivendo nas nossas vidas hoje, isso aqui tem lastro. Isso aqui é uma coisa que está escrita desde o princípio, desde os primeiros seres humanos. Agora a coisa está começando a se organizar aqui dentro dos nossos estudos bíblicos. Tá bom? Então veja, aqui a gente está chegando ao final do capítulo 4, não é? Do segundo dia de estudo aqui dentro da palavra. Tá? Então se você já faz parte aqui, tanto da jornada interior, você vai ter acesso aqui à plataforma com essa aula, você vai assistir ela quantas vezes você quiser. E daqui, ao final da aula, 5 minutos após o final da aula, você vai entrar ao vivo comigo para que a gente converse de uma forma profunda aqui, para que você tire as suas dúvidas ao vivo comigo. Se você já faz parte aqui da jornada interior, se você já faz parte aqui da assinatura do Instagram, você vai entrar agora ao vivo comigo, tá bom? Então, assim, se você está pegando essa aula no YouTube ou no Instagram ao vivo, vai acompanhando que na próxima aula a gente vai ter muita coisa aqui. A gente vai ter muita coisa, muita informação, porque aqui em Gênesis 3 mostra uma queda interior. Em Gênesis 4 mostra uma queda relacional. Vocês percebem isso? Primeiro, o homem, ele se esconde de Deus, ele se esconde do eterno. Depois ele mata o irmão. Você vê que existem coisas acontecendo. Ninguém sai de um lugar e acaba simplesmente em outro. Ele passa por estádios, ou estágios, como você queira chamar. Primeiro o homem se esconde de Deus, depois ele comete um crime, um pecado, primeiro assassinato. Mas Deus continua perguntando. A Bíblia começa não com uma condenação final, meu irmão, minha irmã, mas sim com perguntas que despertam a nossa própria consciência. Isso aqui é perfeito. A forma, mesmo na aula anterior, a forma com que a Bíblia, com que Gênesis aqui, vai nos explicando como as coisas acontecem. Primeiro a água, primeiro a formação, primeiro o que é mineral, depois a organização. A ciência nos prova isso, que primeiro tudo estava escuro, depois veio a luz, ou o verbo, não é? Algumas religiões orientais, elas afirmam que o universo começou, o mundo, o universo, tudo começou através do som. Veja como bate aqui com Gênesis, tá? Então a gente percebe que a organização vai acontecendo. Então veja, a Bíblia ela começa aqui não com uma condenação, mas sim com perguntas que você deveria estar fazendo para você hoje, não é? Então assim, pessoal, eu vou te dizer que isso aqui é tão profundo. Se você está me vendo, então, aqui numa aula ao vivo e está pegando essa profundidade, está entendendo essa profundidade, não é? Se você quiser continuar caminhando comigo aqui, daqui a 5 minutos eu vou entrar numa aula fechada, só para quem faz parte aqui da jornada interior, ou para quem já faz parte das assinaturas aqui no Instagram, tá? Eu vou te convidar aqui a que você faça parte. Se você não faz parte ainda, eu vou te convidar a que você faça parte. Então, se você quiser fazer parte, você pode ir pro Instagram agora, né? Acessar ali a minha assinatura, que tem uma promoção ali de 30 dias gratuito. Então, você vai poder me acompanhar ali por um tempo. Agora, não lembro se é 30 dias mesmo ou se é uma semana, mas você vai me acompanhar por um tempo aqui, sem pagar nada, para ver o que se vai ser para você. Aí, se te tocar, se você gostar da profundidade, porque nos stories e nessas aulas ao vivo, eu falo coisas muito mais profundas, coisas que talvez eu não possa nem dizer aqui abertamente, para não chocar as pessoas, porque existe muita coisa escondida. Quando eu comecei a estudar Kabbalah, eu percebi que existia muita coisa escondida, que tem muita coisa do Velho Testamento, do Antigo Testamento, do Tanar, da Bíblia judaica, que não está de uma forma clara aqui na Bíblia cristã, simplesmente por conta de uma questão de entendimento da língua do hebraico e da tradução. Você vê que Adam significa terra, é simbólico. Aben significa vapor. Veja, não é?
tudo tem muito significado, e agora nós entraremos daqui a pouco ao vivo, eu e você, a gente vai entrar num nível de significado muito maior, muito mais profundo. Uma coisa que nem poderia estar sendo dita aqui, abertamente, numa aula ao vivo. Você vai acessar as principais aulas aqui do nosso curso, nos stories, aulas completas, comentários profundos, bastidores, aplicações práticas, reflexão. Tudo isso aqui que não fica aberto para o público vai estar aberto para você, em um ambiente mais íntimo, mais acolhedor. Pra você ter ideia, quem está entrando agora vai ter acesso a conversar comigo dentro de um grupo de WhatsApp, a me perguntar depois de qualquer aula, a me escrever às 3 horas da manhã, Felipe, assim como o Caio aqui, Felipe, tive um sonho. Queria que você desse uma olhada para mim, ver se isso aqui faz sentido, ver o que é isso. Eu falei, Caio, eu posso ler aqui a sua pergunta amanhã? Com o maior prazer. Você vai ter esse nível de liberdade comigo. Uma coisa direta. Você vai crescer espiritualmente como você nunca cresceu na tua vida. Ou, se você quiser, não é, e ainda mais fundo, link aqui embaixo do YouTube, Jornada Interior, ou link da bio aqui do Instagram. Lá nós vamos estudar não só a Bíblia juntos. Eu vou ser o seu terapeuta. Uma vez por semana ao vivo, vamos entrar junto. A gente vai estar num grupo, vamos entrar junto. A gente vai conversar, vai bater papo, vai ser uma coisa muito legal. Cada um vai comprar suas coisinhas aí de comer e beber, e a gente vai ter oportunidade aqui de comer juntos, de compartilhar esse momento juntos aqui de uma forma estruturada, tá? Num passo a passo aqui, como eu te disse, aulas ao vivo comigo, tá bom? Para que você aplique essas coisas na tua vida, para que você amadureça espiritualmente, para que você prospere de dentro para fora. Isso aqui não é apenas conteúdo, isso aqui é transformação acompanhada. E vou deixar um gostinho aqui, não é? Porque na próxima aula, pessoal, na próxima aula a gente vai, não é, avançar aqui para as genealogias, para os primeiros movimentos da humanidade após Caim e Abel. A gente vai entender como essas gerações vão carregar propósito, como é que elas vão carregar padrões espirituais, como é que elas vão carregar consequências transgeracionais. Vocês já me ouviram falar aqui na internet sobre crença limitante transgeracional? Então, fez parte de um estudo muito profundo da minha vida entender como as crenças limitantes iam passando de pais para filho. Não é? E foi na palavra do Senhor aqui, quando isso tocou meu coração, mudou a minha vida. Depois eu vou colocar o vídeo aqui do momento que eu fui batizado aqui por uma pessoa extremamente especial, Nelson, muito obrigado. Aqui o batismo de imersão nas águas, assim como João Batista, não é, nos ensinou aqui batizando Jesus. Jesus não precisava, logicamente, ser batizado, não é? Mas ele precisava dar o exemplo, porque é a partir do exemplo que as pessoas aprendem, não é a partir da força bruta, não é a partir da imposição, é a partir do exemplo. E é isso que eu tento dar para vocês, demonstrar para vocês aqui, em todos os nossos encontros, em todas as nossas aulas. Tá bom? Então, na próxima aula a gente vai olhar aqui para as gerações, para os padrões espirituais e também para as consequências. E você vai descobrir aqui até os nomes, não é? E as idades, não é? Elas vão esconder mensagens profundas sobre a identidade de uma pessoa, sobre o legado de uma pessoa, sobre o destino de uma pessoa, assim como você viu. Não é que Abel é vapor, é algo sutil, é algo que passa, é algo que precisou passar aqui para nos dar um exemplo. Veja o nível de conhecimento que as Escrituras têm para nos entregar. Veja o nível de profundidade. Não perca aqui a próxima aula. Me segue aqui dentro do YouTube, aqui dentro do Instagram. Não é? Deixa o sininho aqui de notificação aqui dentro do canal para que você possa pegar a aula, porque você só vai assistir essa aula uma vez. Depois a aula vai ser fechada para as pessoas que pagam aqui no Instagram pela assinatura. Acho que é R$19,90 ao mês, ou seja, não é nada. E também para a pessoa que assina aqui o meu programa aqui de trabalho aqui no Jornada Interior. Não perca, porque o que parece apenas uma lista de nomes, isso aqui pode revelar realmente um mapa espiritual, inclusive para a tua própria história de vida. Então não perca a próxima aula. Um beijo no seu coração, eu adorei estar aqui hoje com você. Eu amo você que está aqui comigo, você com a sua energia. Eu sei que você pode estar falando, Felipe, você nem sabe quem sou eu que estou te assistindo, mas veja, física quântica, é lógico que eu sei. Inclusive, se a tua energia não fosse boa e não fosse como a minha,
vibrando aqui na mesma energia, você não estaria chegando esse momento da aula. Eu te amo. Ó, um beijo no seu coração. Deixa uma mensagem aqui dentro, não é, contando um pouco da tua experiência aqui com o nosso encontro de hoje.